Oi, que bom que você voltou. Espero que esteja gostando. Bom, hoje vamos abordar o tema O Catequista como Testemunha. A primeira aula é a vida do catequista. Isso agora nós vamos para um ponto absolutamente decisivo: o catequista como testemunha. E aqui eu quero que você guarde uma frase que muda todo o nosso jeito de evangelizar. A primeira aula da catequese é a vida do catequista, sempre, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Vamos começar nossa reflexão pensando: a Igreja ensina que a evangelização começa pelo testemunho. O Papa Paulo VI, na Evangelii Nuntiandi, deixou uma das frases mais repetidas da história da catequese. O homem contemporâneo escuta com mais boa vontade as testemunhas do que os mestres. E se escuta os mestres, é porque eles são testemunhas. Em 41. Em outras palavras, ninguém se converte porque decorou doutrina. Mas muita gente se converte quando vê um cristão autêntico. O testemunho é o primeiro anúncio. A catequese só tem força quando encontra coerência entre o que se diz e o que se vive. Santo Agostinho já dizia: o que somos fala mais alto do que o que dizemos. A tradição da Igreja sempre ensinou que o catequista comunica valores pela postura, transmite fé pela serenidade, desperta confiança pela humildade e ilumina corações pela caridade. O jovem pode até duvidar da sua aula, mas ele não duvida do que você vive. E isso é muito importante, pois saiba que o catequista é um ícone da Igreja no coração do jovem. O Diretório para a Catequese diz que o catequista é um mediador que torna visível o rosto materno da Igreja, DC 113. Isso quer dizer que o jovem, ao conviver com o catequista, forma em sua cabeça a imagem de como a Igreja é. Se você é acolhedor, ele sente que a Igreja é casa. Se você é paciente, ele experimenta a misericórdia. Se você vive a fé com alegria, ele descobre que Deus é bom. Se você é coerente, ele aprende que vale a pena seguir Jesus. O testemunho não é um extra da catequese, é o coração do processo inteiro. Ser catequista é ser testemunha de conversão permanente. A Igreja nunca pediu catequistas perfeitos, santos, mas pediu catequistas convertidos, em caminho, em crescimento constante. O Papa Francisco dizia que o catequista é um cristão que continua a deixar-se moldar pela graça. Discurso aos Catequistas 2013. Isso significa reconhecer limitações, pedir perdão, buscar formação, ter direção espiritual, permitir que Deus transforme a vida. O jovem percebe isso. Ele vê quando alguém está buscando honestamente a santidade. O testemunho acontece em pequenas atitudes. Às vezes pensamos que testemunhar é fazer grandes discursos, mas não é isso que forma o jovem. O testemunho está em coisas simples: chegar no horário, preparar bem o encontro, rezar com sinceridade, ouvir com atenção, não falar mal dos outros, tratar todos com igual respeito, cumprir a palavra dada, participar da missa, ser honesto no trabalho, pedir desculpas quando erra. Essas atitudes falam mais forte do que qualquer explicação teológica. A autenticidade atrai, falsidade afasta. O jovem atual, e isso é confirmado por estudos, tem radar de incoerência. Se o catequista vive uma coisa e fala outra, ele perde autoridade imediatamente. Mas quando o catequista reconhece sua humanidade, assume seus limites, busca a verdade com humildade, aí nasce confiança. E sem confiança não existe catequese. A coerência do catequista dá credibilidade à doutrina. A Igreja ensina que a fé não é só verdade a ser explicada, mas vida a ser experimentada. O Catecismo da Igreja Católica afirma que a fé é, antes de tudo, a adesão pessoal do homem a Deus, CIC 150, e a adesão pede exemplo vivo. Quando um jovem vê um catequista coerente, ele passa a acreditar na Igreja, acredita no Evangelho, acredita que vale a pena ser cristão. O testemunho abre portas que nenhuma aula abre. Jesus é o modelo de testemunho. Jesus não só ensinava a verdade, ele era a verdade. Ele não apenas disse: amai-vos uns aos outros. Ele amou até o fim. Ele não só ensinou sobre perdão, ele perdoou os que o crucificaram.
O catequista é chamado a seguir esse mesmo caminho, viver o que ensina, ensinar o que vive, ser transparência do Evangelho. Assim podemos concluir então que o maior presente que um catequista pode dar ao seu grupo é uma vida que respira Evangelho. O jovem pode esquecer suas aulas, mas nunca vai esquecer seu testemunho. A primeira aula da catequese é a sua vida, e ela continua falando, mesmo quando você não diz uma palavra. Repita comigo: a primeira aula da catequese é a sua vida, e ela continua falando, mesmo quando você não diz uma palavra. Repita mais uma vez: a primeira aula da catequese é a sua vida, e ela continua falando, mesmo quando você não diz uma palavra. Isso, assim fechamos mais esse momento. Te vejo na próxima aula.